Olá pessoal, bom dia para todo mundo e que Deus nos abençoe e que tenhamos um excelente final de semana. Que não vai ser o caso do Flávio Bolsonaro, porque ele vai passar esse final de semana, não vai conseguir dormir, ele já tem uma viagem dele marcada para os Estados Unidos na terça-feira e com certeza esses 2 dias aí, no sábado, domingo, segunda-feira, esses 3 dias, ele vai estar com a cabeça a mil, porque ele já não sabe mais o que fazer. Mas o que ele vai fazer nos Estados Unidos é criar uma cortina de fumaça. Ele quer desviar o assunto master para ver se as pessoas param de falar nele, porque nas pesquisas ele já despencou, está ali agora com 31%, mas mesmo assim, essa pesquisa desgraçada que saiu ontem, aí foi divulgada pela Rede Globo, eles entrevistaram 2.004 pessoas em 139 municípios, dá 14 pessoas para cada município, de 16 anos acima. Se você pegar hoje 14 pessoas ali, escolher pessoas de 16 anos, de 20 anos, de 30 anos, enfim, igual eles fazem ali, aqui no município que eu moro tem 150 mil pessoas. Então, 14 pessoas representam a opinião do restante, dos mais de 46 mil e cacetada? Não vai representar. Que o município tenha 20 mil pessoas, não vai. 14 pessoas não representam a opinião do restante da população. Mas é assim que eles fazem, eles põem essas pesquisas, eles fazem o máximo para mostrar que, apesar de tudo, o Lula não tem tanta aprovação assim. Mas não é verdade. As pesquisas que são feitas por órgãos internacionais sempre tem o Lula, que o Lula vai ser eleito no primeiro turno. E é o que nós vamos trabalhar para fazer, para que ele seja reeleito no primeiro turno. Mas, enfim, uma jornalista da Globo ontem teve um evento lá na Casa Branca e ela perguntou para o Trump sobre isso, do encontro do Flávio Bolsonaro com ele. Ele falou que não tinha informação nenhuma sobre isso. É mentira desse cara. Ele não vai se encontrar com Donald Trump. Se bobear, ele vai para os Estados Unidos, tem essa viagem dele marcada na terça-feira, ele não volta mais. Vai ficar lá igual o irmão dele. Vai ficar ali, escondido ali, acabou. Ele vai chegar lá e vai falar com o secretário do assessor não sei de quem, lá da prefeitura não sei de onde, e vai falar que falou com um membro do governo Trump. É o que eles vão fazer, e ali ele vai inventar o que ele quiser, que eles são mentirosos, são todos mentirosos. A família Bolsonaro, eles são... por isso eu chamar de família, porque eles são associados a milicianos, a bandidos de modo geral. O Flávio é o pior deles, o puleiro dele não é brincadeira, ele não tem uma biografia, ele tem uma ficha corrida, esse cara. Então, assim, só que nas pesquisas eles colocam ali Caiado, coloca Zema, coloca não sei o que lá, agora começaram a colocar também a Michelle Bolsonaro. Se essa mulher cair na besteira de aceitar uma besteira dessa, de sair candidata a presidente, olha, as pessoas vão saber de coisa da vida dela que só Deus não duvida, porque Deus sabe tudo. Porque a história dela não é brincadeira. A cidade onde ela cresceu, onde ela nasceu e cresceu aqui no Distrito Federal, ali é onde é o foco da família dela, que é tudo bandido. Olha, não é brincadeira, e com certeza os adversários políticos dela, ela mesmo sendo candidata a senadora, eu duvido muito. Eu acho, apesar da igreja evangélica, eu acho que ela não vai conseguir voto suficiente para ser eleita senadora, como ela está querendo, porque vão usar o passado dela, o passado da família dela, para descer a lenha nela sem dó. Isso aí não tem nem dúvida, isso vai acontecer. E o que o Rachadão está fazendo, ele vai para os Estados Unidos para inventar uma mentira. Eu falei com fulano, com cicrano, eles vão intervir nas eleições do Brasil. Vai nada. Eu acharia bom, sabe o quê? O que nós vimos aqui, que aconteceu na Hungria, no Canadá, em muitos países que o Trump ali demonstrou apoio ao então candidato à reeleição daquele país, o cara perdeu. Todos ele perdeu. Na Hungria foi gritante, porque ele mandou o vice-presidente, fez aquele telão, mostrou e o pessoal virou as costas para ele. Então era bom que ele fizesse isso, que aí o povo do agro ia entender. Eles iam raciocinar novamente e lembrar-se do que aconteceu há pouco tempo atrás, do que o Edu Bananinha conseguiu que o Trump fizesse, aquelas tarifas malditas sobre os produtos brasileiros, e o Lula teve que se virar nos 30, nos 50, nos 100, para conseguir novos parceiros comerciais, para que o agro não levasse o prejuízo que eles iam levar, para que eles não se ferrassem. Só que tem muitos empresários do agro aí que já acho que esqueceram
já estão ali, estão demonstrando o seu apoio, literalmente, à família. Só que eles têm memória curta demais. Mas, enfim, não vai acontecer. O Lula vai ser eleito, apesar da grande mídia não querer, dos grandes jornalões, de um modo geral, serem contra, porque eles querem que seja colocado no poder algum boneco do poço que eles possam manobrar. O Rachadinha seria o ideal, só que ele não ia ganhar. O Rachadão, aliás, né? Mas assim, o candidato deles era o Tarcísio de Freitas, aquele o Chuck, o boneco assassino, que ele é a cara do Chuck. Era o candidato deles, mas, infelizmente, para eles, o Bozo indicou o filho e ele não vai abrir mão disso. Agora, o Rachadinha está ferrado, porque se ele ficar sem mandato, o caminho dele é papuda. O André Mendonça, ele está fazendo um joguete com o Vocário, tirou o Vocário da dependência da Polícia Federal, mandou para Papudinha, agora está voltando o cara para a Polícia Federal novamente. Eles estão ali achando um jeito de, nesse meio aí desses vai e vem desse cara aí, nesses transportes para lá e para cá, de alguém suicidar o cara. Porque esse cara está correndo um risco que não é brincadeira, porque ele tem ali uma rede de, se você for fazer as contas, ele dá quase 2.000 pessoas que tem ali, que ele tinha essas pessoas na mão ali, para ele conseguir o que ele conseguia. Porque no caso do banco, do BRB mesmo, mais de 12 bilhões, e ele pagava essas pessoas, ele gratificava essas pessoas, geralmente com imóveis. O ex-presidente do BRB mesmo, antes para conseguir essa falcatrua toda, o cara foi passado por caras 4 apartamentos, cada apartamento num valor absurdo, então mais de 100 milhões. Já está aí, já está sendo quase que literalmente provado que a casa que o Rachadão comprou, quem comprou foi o Vocário, e deu para ele com certeza. Então, aí as pessoas falam, cara, mas como é que esse cara dava tanto dinheiro? Ele não dava dinheiro para ninguém, ele estava botando na mão desses idiotas um mínimo, entendeu, daquilo que eles conseguiam para ele. O ex-governador do Distrito Federal armou, fez aquela teia toda, quase que ferrou, quase que ele conseguiu. Se o Banco Central não tivesse agido antes, ele teria ferrado com o BRB, deixou o BRB, o banco está quase quebrado, mas ainda tem jeito. Mas se não fosse isso, ele teria acabado com o BRB e o dinheiro todo para o cara. Então, o cara conseguiu mais de 12 bilhões. Aí ele dá ali um apartamento que eu dei para o Ciro Nogueira, um apartamento de 30 milhões de reais. Nossa, é uma super mansão. Mas, 30 milhões. O cara que veio dessa falcatrua toda, só nessa negociação aí do BRB, do Banco de Brasília, foram mais de 12 bilhões. Então, não é nada. A mansão que o Rachadão mora é avaliada em 14 milhões de reais. Ele disse que comprou por 6. Mas mesmo assim não foi ele que comprou. Quem comprou foi o Vocário. Deve ter pago os 14 milhões que vale e deu para o cara. O que é 14 milhões numa negociata que só ali ele conseguiu mais de 12 bilhões? Mais de 1 bilhão e meio, que foi do Rio de Janeiro. Em São Paulo, uma prefeitura que mandou ali, também para o Rachadão ali, a prefeitura nas suas coisas, 108 milhões. E tem mais algumas coisas nas negociatas que o Tarcísio de Freitas fez, nas privatizações que ele fez. Também tem ali o dedo do Vocário, foram mais 160 milhões. É muito dinheiro. Aí se você juntar tudo que ele deu para esses caras aí, não dá 2 bilhões de reais. Então fica, o lucro dele é mais de 100%. Então é o que o cara quer. Agora, eu já disse aqui em outros vídeos e vou repetir. O Flávio Bolsonaro, ele vai para os Estados Unidos, se bobear ele não volta. Ele vai ficar lá escondido como o irmão ficou. Só que o irmão lá também já tá sendo investigado, porque um juiz lá pediu que a polícia americana investigasse o cara. Então, assim, já está investigando. Os outros que estão em volta dele ali, está tudo com medo. E, infelizmente, para nós, se vier para o Brasil, ele fica preso aqui, no máximo 5 anos, e está na rua para aprontar de novo. Então, pessoal, o que nós temos que fazer aqui, eu vou falar isso todo dia, todo vídeo que eu gravar, é a gente trabalhar nas eleições, trabalhar muito, a gente convencer as pessoas, entendeu, de que esse bolsonarismo é uma doença que afetou essas pessoas, e infelizmente tem uns que não adianta você
você falar, porque você mostra vídeo, você mostra foto, você mostra tudo. Não adianta, eles não vão acreditar. Então, mas uma parte dessa doença, uma parte das pessoas que tinham essa doença já está se curando. Então, nós temos que votar nas eleições agora em outubro. Eleger o presidente Lula, reeleger ele no primeiro turno e votar em candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados, deputados federais, senadores, votar em candidatos que declarem ali, que tem ali, deixe bem claro, que eles vão estar ao lado do presidente para que ele faça um bom governo, para que ele possa poder continuar trabalhando em prol do trabalhador brasileiro, dos pobres brasileiros. Principalmente os trabalhadores, para que eles não percam seus direitos, para que eles tenham tempo para conviver com sua família, com o fim dessa escala 6x1. Que todos tenham um excelente final de semana. Que Deus nos abençoe.